Gente, então, bom dia. Dando continuidade, vamos verificar na unidade 3 o direito ocidental moderno, o constitucionalismo do século XVIII ao século XXI. Então, nós vamos falar agora do movimento constitucionalista. Como a gente viu anteriormente, nós estávamos saindo de um regime autoritário absoluto, em que o monarca ele podia fazer o que quisesse. Nós vimos que nós tivemos as revoluções liberais, que elas traziam essa ideia de renovação. Eu não deveria ficar vinculado à vontade de uma pessoa, eu deveria ficar vinculado à lei. A lei, então, ela vai trazer esse conceito de Estado de Direito, um Estado baseado no direito, na lei, na norma. E o constitucionalismo, ele vai trazer a ideia de uma norma fundamental, uma norma importante para toda a população, que vai sustentar todo o regime jurídico de determinado local. Então, gente, o que a gente vai verificar? O que é constitucionalismo? Esse movimento histórico que pregava que essa norma fundamental dos regimes, o que sustentaria os regimes dos estados, seria a Constituição. Qual a sua relação com o Estado de Direito? Para eu ter um Estado de Direito, eu tenho que ter um sistema jurídico. Para eu ter um sistema jurídico sólido, sério, eu tenho que ter uma Constituição, uma norma fundante que vai organizar o Estado, vai falar quais são os direitos mínimos do cidadão. Vamos compreender os movimentos ideológicos que projetaram o Estado de Direito, e aí principalmente o liberalismo e o iluminismo. Eles vão trazer essa ideia de Estado democrático de direito, posteriormente Estado de Direito, posteriormente Estado democrático de direito, reflexos das guerras e da globalização para o direito contemporâneo, e no que consistia esse constitucionalismo social em face do surgimento de um Estado de Direito. O Estado contemporâneo, então, é esse Estado que ele se desenvolve no final do século XVIII. Ele é um Estado baseado nessas revoluções chamadas de revoluções liberais. Eu tenho a retirada do Ancien Régime, eu tenho a retirada desses regimes que são chamados de regimes absolutistas. Eu tenho até uma tentativa ali dos regimes absolutistas de colocar, na verdade, dos atores, isso era, dos monarcas, de quem detinha o poder de renovar antes de cair. Eu tenho chamado de despotismo esclarecido. Eu tenho um refresco científico aí na mentalidade desses monarcas para tentar manter o poder. Só que as pessoas já estão imbuídas dessa ideia de iluminismo, de lei dominando a sociedade, não a vontade das pessoas, e a gente tem esse movimento forte para a troca do tipo de governo que existiria na época. Então, deseja-se colocar freios ao livre-arbítrio dos governantes. Desde 1215, existia essa questão do João Sem Terra, em que ele foi obrigado a se submeter a uma Constituição. Então, nós temos a Carta de João Sem Terra sendo um modelo incipiente de Constituição. Nós temos, então, a Revolução dos Colonos Ingleses da América do Norte até a independência das colônias, a Revolta do Povo Francês em 1789, Revolução Francesa, por descontentamento desse poder despótico e abusivo, e pouco orientado aos desejos da maioria. Então, gente, a França fica mais claro, ficam claros os motivos da revolta do povo, porque lá tinha um povo passando fome, o povo que passava fome, isso pouco importava para os governantes. Os governantes eles se isolavam, e aí o Palácio de Versailles ele é emblemático nisso. A corte se isola, a corte fica vivendo ali na beleza, no glamour, falam fastio, tudo era abundante, existia muita riqueza, e o povo que sustentava tudo isso, ele não era interessante para os governantes, pouco importava, súdito era súdito, eles iriam sustentar tudo aquilo. O fato é que o povo se revolta, aí nós temos o caso principalmente da Revolução Francesa, e tira o governante do poder, guilhotina os governantes. Nós tivemos o caso também aí por conta da taxa do chá na Revolução Americana. Nós tivemos a independência americana baseada nessa insatisfação das pessoas. Aqui nós tivemos a Inconfidência Mineira por conta da insatisfação das pessoas.
que vai também mostrar e refletir essa insatisfação. Bem, o fato é que as pessoas, então, baseadas nessas ideias liberais, elas querem trocar esse modelo em que nós temos uma só pessoa dominando todos. Nós temos, então, a lei como sendo um modelo interessante, uma lei que é discutida, aprovada por órgão específico e que vai submeter todas as pessoas. Nós temos, então, essa transição desses governos absolutistas para governos pautados em leis, induzidas por sucessivas vitórias pós-revolucionárias. Então, nós temos a troca desses estados em que eu tenho déspotas, que eu tenho pessoas que mandam, fazem, julgam, e nós temos, então, essa transição para esse estado, que é um estado baseado na lei. Então, visão aristotélica de que lei, ao contrário dos homens, não tem paixão. A lei é aquilo mesmo, está determinado, está exposta àquela norma, todos são vinculados àquela norma. Ideologias sucederam ao longo da história, fundamentaram o povo e as classes dominantes, descontentes com a tirania, para que pudessem revolucionar. Então, como ideologia, nós temos principalmente o iluminismo. Então, só lembrando, por que iluminismo? A gente passou por aquele período barroco, a gente passou por um período em que as pessoas elas não podiam pensar, não tinham liberdade de pensamento, porque a igreja dominava o pensamento. Se você pensasse um pouco diferente da igreja, você poderia ser considerado como herege, como é o caso de Galileu Galileu, e você poderia ser queimado na fogueira, considerado herege, você sair da igreja católica, você praticamente morria. Então, nós temos o período em que a luz volta. Então, só lembrando que o período anterior é chamado de período das trevas, que eu não tinha liberdade de pensamento. Eu tenho um período posterior, então, que a luz volta, o raciocínio volta. Então, é um período baseado na intelectualidade. Então, iluminismo, uso da razão, trazendo reflexos indiscutíveis no poder político. Do ponto de vista político, nós temos o Estado liberal, liberalismo econômico, pregava a não intervenção do Estado nas questões políticas e econômicas. Olha aí, já falamos na outra transparência, no outro conjunto, a mão invisível do mercado, lei de oferta e da procura, deve ser obedecida. Então, o Estado não tem que regular preço. A própria oferta de produtos, e aí se eu tenho uma abundância de oferta, o preço cai. Se eu tenho escassez de oferta, o preço sobe. Então, eu tenho essa mão invisível do mercado regulando a oferta e a procura. Então, se eu oferto muito, o preço cai. Se eu oferto pouco, o preço sobe. Isso é o Estado se autorregula. Gustavo, então é muito fácil. Se eu quiser, eu paro de produzir, aí o preço sobe, beleza, aí você vai ter concorrência. Por isso que tudo se autorregulamentava, gente. E aí isso era importante para o liberalismo. O Estado não deveria intervir porque a própria economia se regulava. Quando o Estado, então, ficaria questões sociais, a sociedade sofre, principalmente o povo, que fica à mercê dos desmandos de seus governantes. O resultado pode ser percebido na profunda miséria do povo e no contínuo enriquecimento das classes mais privilegiadas. A gente tem que ter cuidado, porque no momento inicial, com o liberalismo, a gente tem justamente uma intensificação dessa separação, dessa intensificação da miséria. Então, eu tenho uma autoexploração nesse período inicial do liberalismo. Depois, com o Estado social, é que se verifica que, beleza, o Estado não pode intervir, mas existem questões mínimas para garantir a civilidade, o Estado deve conceder ao cidadão. E aí nós temos o Estado social de direito. O Montesquieu, que é o Charles-Louis Secundar, Barão de Montesquieu, ele então vai trazer elementos, ele vai ser um dos luminares dessas ideias chamadas ideias iluministas. Então, crítico da sociedade da época pré-revolução francesa, elaborou princípios para uma sociedade nova, pautada na divisão do poder. Não é uma ideia dele. Antes dele, outras pessoas já falaram de repartição de poder, mas ele também fala, ele vai reafirmar. Aristóteles já falava, nós temos Sócrates falando, então nós temos várias pessoas falando de divisão de poderes, só que ele traz em um momento então propício para a adoção
do que se chama de separação de poderes nesse modelo que a gente tem. Então, separação em 3 funções básicas. Então, elaborou o princípio de uma sociedade nova, pautada na divisão de poder, para que o mesmo fosse exercido sob o domínio das leis, de forma democrática e antidespótica. Ele tem uma obra, um livro chamado de Espírito das Leis, ele trata, então, a forma de governo que respeitasse a legislação superior. Então, ele abre caminho para essa discussão acerca da Constituição e a divisão de poder que se dá no que se chama de tripartição: função executiva, função legislativa, função judiciária. A função de cumprir a norma, execução, a função de fazer a norma, legislação, e a função de resolver conflitos na sociedade, que é o exercício do poder de jurisdição ou o chamado poder judiciário. Movimentos constitucionais e constitucionalismo. Então, nós temos o constitucionalismo, que é justamente esse movimento de defesa do regime constitucional. É o entendimento de que todos os estados devem adotar um conjunto de normas que seja, ou então que represente, que reflita essa organização dos estados. Então, gente, nós temos a defesa de que os estados eles devem ser regidos por normas e não por pessoas. E que as constituições, elas são o desenho desses estados. Elas, então, são normas fundantes desses estados. Por isso que é chamado de constituição, porque eu estou constituindo naquele momento um estado, eu estou criando um estado naquele momento. Então, compostas de normas e garantias de direitos humanos fundamentais. O objetivo da Constituição: defesa de direitos humanos fundamentais contra o poder do próprio Estado. A Constituição ela vai trazer como normas, que são normas próprias da Constituição, os direitos do cidadão, a organização do Estado, os direitos políticos desse cidadão, que acabam sendo também direitos fundamentais. Então, a Constituição vai trazer o chamado Estado de Direito. Os países devem organizar o seu poder através de sistematização de suas normas em forma de leis. Então, as leis vinculam pessoas, dão a vontade de outras pessoas sobre aquelas pessoas. Estado e seu poder político também estejam subordinados às leis, assim como o seu povo. Então, um Estado baseado em leis e não em vontade do soberano. Lembrando que quem vai ser o fundamento das normas vai ser a Constituição. Estado de Direito, então, o poder deverá comandar os homens por meio de leis. Leis devem possuir 2 características principais, já vimos lá nas transparências que a gente acabou de ver: generalidade e impessoalidade. Generalidade, aplicação da lei a todos os casos iguais. Impessoalidade, a lei não faz distinção de pessoas por conta de sua origem, de sua classe, de sua cor. A Revolução Francesa, então, surge como um movimento contrário aos governos absolutistas e a harmonia com os novos anseios do povo no que concerne à inserção de direitos conquistados. Então, a Revolução Francesa ela vai acabar com aquele regime absolutista. Óbvio que a gente tem o período de Napoleão Imperador, mas ela, então, tenta atacar isso, tenta impor a norma como sendo, aliás, a lei como sendo fonte normativa principal de poder e vinculando as pessoas a partir dessas normas. Então, 2 movimentos. Nós temos o constitucionalismo antigo, o constitucionalismo moderno, e aí nós temos o que é incipiente de Constituição, o que é começo, né, de Constituição. Fala-se dos hebreus, com a sua sociedade teocrática, sociedade baseada em Deus. Então, os hebreus eles acabam sendo limitados pela Bíblia, então eles acabam tendo essa limitação. Fala-se então de Constituição. Então, assegurar aos profetas que fiscalizassem os atos do governo que ultrapassam regras religiosas instituídas. Na Idade Média, a gente tem a Carta Magna de 1215, então a Carta de João Sem Terra. Nós temos João da Inglaterra, João Sem Terra, em 15 de junho de 1215, assinando esse documento para os barões ingleses. Então, João estava gastando muito dinheiro, os barões não estavam querendo pagar as guerras de João, e eles colocaram o moço na parede e falaram: ou você assina esse conjunto mínimo de direitos para a gente, ou a gente vai te substituir. Então, gente,
A Carta de 1815 é essa tentativa de limitação desse poder que antes era absoluto. Então, olha que interessante, o dinheiro ele vai levar as pessoas a esse momento. Eu não quero financiar a guerra, eu vou falar que você, para instituir novos tributos, para você ir lá na minha propriedade tomar o que é meu, você precisa de lei. Então, é até interessante lá do ponto de vista tributário, porque fica claro que para instituir tributo, eu preciso de lei. Assim como para instituir qualquer norma para o Estado avançar na esfera do Estadão, ele precisa de norma. Um documento para o povo inglês, não considerado universal, primeiras normas de proteção dos direitos humanos fundamentais. Por que não universal? Ele é um documento para a nobreza, inicialmente, né? Como foi a Declaração Francesa de Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789. Então, nós temos um germe de Constituição aqui nessa Magna Carta de 1215. Influenciou a evolução histórica que nos conduziu ao constitucionalismo. Encontramos aqui na Magna Carta liberdade de igreja, direito de propriedade, proteção contra impostos. Idade Moderna, Petition of Rights, Petição de Direitos, de 1628, Habeas Corpus Act, ou então o Ato do Habeas Corpus, de 1679, Bill of Rights, ou Declaração de Direitos de 1689, Act of Settlement, Decreto de Estabelecimento de 1701, e Florais e Cartas de Franquia, que também protegiam direitos individuais dos cidadãos ingleses. Além disso, constituições escritas, tendentes a limitar o poder dos governantes, e aí nós temos a Constituição norte-americana de 1789 e francesa de 1791. Quem que é o titular do poder? O povo. E esse poder tem funções. O poder é uno, o poder é único, vem do povo, com funções específicas, e é a tripartição dos poderes. Concepção liberal teve como resultado a concentração de riquezas e poder nas mãos dos poucos e exclusão social, isso que a gente estava conversando. Foi um modelo para mudar, a sociedade precisava mudar, vamos tirar os governantes, os absolutistas, beleza, tirou. As pessoas que entraram mantiveram a engrenagem de desigualdade social, aliás, até agravaram essa desigualdade. Então, gente, a concepção liberal inicial ela teve que ser reformulada, e aí nós temos o liberalismo gerando o que se chama de Estado Social de Direito. Então, a concepção liberal teve como resultado a concentração. A concepção liberal ela também vai gerar disputa por territórios, ela vai gerar conflitos territoriais, e a gente acaba tendo a Primeira e Segunda Guerra para contar essa história. O Estado passa, então, a intervir para evitar abuso de poder e limitar o poder econômico, que aconteceu na concepção liberal. Então, a gente tem um modelo proposto, esse modelo é implementado, verifica-se que ele gera desigualdade e, a partir daí, novos anseios são buscados pela população. Grandes guerras. Nós temos, então, a Primeira e Segunda Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial decorreu de política de aliança realizada por potências europeias no início do século XX. Portanto, qualquer conflito entre Estados passaria a ser do conhecimento de todas as nações pertencentes ao bloco europeu. Nós, então, temos a Primeira Guerra, a disputa de mercado, a Segunda Guerra também, fortalecimento do poder das nações mais fortes contra as mais fracas, a exemplo do contexto histórico em que a Áustria declarou guerra contra a pequena Sérvia. Fortalecimento dessas nações pode ser vislumbrado pelo poderio das tropas alemãs e russas durante este episódio histórico, e em outro continente pelo fortalecimento dos Estados Unidos da América. Segunda Grande Guerra, o mundo se polarizou, nós temos aí a União Soviética, Estados Unidos ajudando no final da guerra, e eles acabam se tornando as nações mais poderosas que existiam naquele momento. Como eles eram poderosos, eles queriam influenciar todo mundo. E aí nós passamos a ter uma influência socialista e uma influência capitalista. Influência capitalista dos Estados Unidos, influência socialista da União Soviética. E aí nós temos o que se chama de Guerra Fria. Esse mundo dividido, então,
entre esses dois países, e a Guerra Fria, que era essa tentativa de dominação do maior número de estados. Então, ao final da Segunda Guerra Mundial, mundo bipolar, antiga União Soviética, repúblicas socialistas e Estados Unidos comandando o mundo através do poderio militar e econômico. Só lembrando que a Alemanha é dividida no final da guerra, parte ficando com os Estados Unidos, parte ficando com a União Soviética. Nós temos, então, esse estabelecimento, essa determinação de poderio dessas duas potências. Essas nações, então, não só dominaram o mundo, mas alicerçaram todo o bloco legislativo que servia de modelo aos demais países, principalmente no que concerne a direitos humanos. Então, gente, Segunda Guerra no plano político. Fortalecimento das democracias e do direito internacional. Vamos só lembrar que na Segunda Guerra a gente tem as piores barbaridades já vistas pelo ser humano contra o ser humano. Algo que ficou documentado, algo que está aí para todo mundo ver. Nós conseguimos ir a museus que mostram o que aconteceu nesse momento. Então, a gente tem aquela perseguição a judeus, a gente tem perseguição a gays, a negros. Então, nós temos uma tentativa de purificação do ser humano pela Alemanha, entendendo que existia uma raça superior, e se eu não estava nessa raça superior, tudo que viesse ali abaixo deveria ser eliminado. Então, nós temos o que há de pior da humanidade acontecendo naquele momento, e tudo baseado, tudo calcado, tudo fundamentado no direito. Então, uma grande discussão começou a acontecer juridicamente. Isso é, poxa, se o direito permitiu, o direito, de alguma maneira, ele estava errado. Eu não deveria entender que eu deveria cumprir as normas, que são normas que atentam contra toda a população. Então, gente, o que acontece pós-Segunda Guerra? Como os absurdos aconteceram, nós temos o fortalecimento de democracias e não de autocracias. Isso foi verificado que os estados totalitaristas eles acabavam gerando possibilidades de injustiças, e nós temos o fortalecimento do direito internacional. Começou lá na Primeira Guerra, a Liga das Nações, que acabou redundando na ONU, na Organização das Nações Unidas. Então, Declaração Universal dos Direitos Humanos, promulgada pela ONU, universalizou os direitos humanos fundamentais. Só lembrando, gente, nós temos, então, em 1948, os direitos fundamentais. Eles são esse reconhecimento, ele é o reconhecimento de direitos mínimos civilizatórios para as pessoas. Plano econômico, economias de mercado deram início a grandes blocos econômicos como a União Europeia. Nós temos, então, uma tentativa de conseguir influenciar o maior número possível de países. Nós temos uma tentativa de conseguir mercados, não mais pelo domínio ou pela guerra, e sim através de dominação econômica, de influência econômica, como, por exemplo, acontece conosco. Nós gostamos de filmes americanos, nós gostamos de McDonald's, etc. Então, nós temos um grande número de empresas americanas atuando aqui no nosso país, o que é bom para eles e ruim para a gente. Grandes guerras. Nova ordem mundial, condicionada pela globalização, produto da expansão cada vez maior do capitalismo da sociedade de consumo, gera principais estruturas do mundo contemporâneo que conhecemos. Gente, olha que interessante essa questão da globalização. Um produto que nós temos aqui, a gente acaba tendo no mundo inteiro. Isso é o que se chama de globalização. Eu tenho em todo o globo a possibilidade de ter acesso àquele produto. E hoje é bem interessante. A maioria de nós sabe que, se nós quisermos, a gente entra no site da AliExpress e consegue comprar produtos que a gente não imaginaria até pouco tempo. Então, às vezes o produto nem chega praticamente no Brasil, eu já posso comprar por conta dessa estrutura de logística internacional que nós temos. Então, houve esse avanço da logística e isso acabou possibilitando a entrega de produtos muito rapidamente no país. Textos constitucionais passam a promover conteúdos sociais, de novo, como a gente teve um problema baseado na guerra, uma exploração do ser humano, uma matança e dizimação
de parte da sociedade, porque eles eram considerados inferiores. Então, nós temos esse culto a esses patamares mínimos civilizatórios. Nós temos esses conteúdos sociais sendo colocados nas várias constituições que passaram a existir no pós-guerra. Então, textos constitucionais passam a promover conteúdos sociais, estabelecendo normas programáticas. O que são normas programáticas? Inserção de metas a serem alcançadas pelo Estado, como em programas de governo. Então, se espera que aquele governo, a partir daquelas normas programáticas, chegue ali naquela norma, ou então no momento em que aquela norma passe a existir efetivamente naquela sociedade. Como é o caso aí, dá uma olhada, gente, artigo 205 da Constituição: a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Reflexos para toda a legislação do resto do mundo, com a difusão de ideias de proteção a direitos humanos. Então, gente, esse patamar mínimo, se existisse na época da guerra, ele não permitiria a execução daquelas várias pessoas. Então, essa discussão, ela ficou muito forte. Então, o positivismo que existia na época, isso é, lei posta, lei válida, lei que tem que ser cumprida, passou a ser revestido dessa série de direitos humanos, e esse pós-positivismo, ele vem com essa carga muito forte dos chamados direitos humanos, uma discussão de direitos naturais. Como vai ser a Constituição do futuro? Então, o que se espera, de acordo com Pedro Lenza, da Constituição do futuro? Então, gente, só um momento. Aqui, deixa eu só... Então, Pedro Lenza, ele vai falar que a Constituição do futuro, ela tem que trazer verdade, universalização, integralização, participação, solidariedade, consenso e continuidade. Verdade, a Constituição não pode mais gerar falsas expectativas, então eu coloco na Constituição vários textos, várias frases de efeito que nunca vão ser implementadas naquele local. Então, isso gera uma sensação naquela população de que aquele texto não é um texto para tentar desenhar aquele Estado, é um texto que vai gerar uma expectativa que nunca vai ser cumprida pelo governante. Então, o Constituinte só poderá prometer o que for viável cumprir, devendo ser transparente e ético. Então, não é prometer alguma coisa que nunca se cumpre, é prometer alguma coisa que vai, em algum momento, ser cumprido por aquela sociedade. Solidariedade, nova perspectiva de igualdade, sedimentada na solidariedade dos povos, na dignidade da pessoa humana, na justiça social. Consenso, a Constituição do futuro deverá ser fruto do consenso democrático, então, a partir de discussão da sociedade, impondo à sociedade aquilo que a sociedade quer. Continuidade, a Constituição sempre avança, então, ao se reformar a Constituição, a ruptura não pode deixar de levar em conta a preservação de avanços já conquistados. Só lembrando que a gente tem aí um ponto que tem que ser tratado: o poder constituinte originário, em regra, ele é um poder que pode fazer tudo, ilimitado. Então, o princípio da continuidade, ele propõe justamente que esse poder leve em conta aquilo que aquela sociedade ganhou do ponto de vista histórico. Então, se eu ganho direitos, eu não posso, a partir de um novo poder constituinte originário, acabar com aquilo que eu já proporcionei para aquela sociedade. Pelo princípio da continuidade, isso não seria possível, mas a maioria dos autores, então, ainda entende que o poder constituinte originário, ele é um poder absoluto, que ele pode fazer tudo. Então, se uma sociedade quer uma nova ordem social, a partir de um novo poder constitucional originário, ela vai conseguir isso. Participação, a efetiva participação dos corpos intermediários da sociedade, consagrando-se a ideia de democracia participativa, não somente a democracia indireta, que elege as pessoas, também não existe a possibilidade da democracia direta, porque os países são muito grandes. Então, a chamada democracia participativa, isso é, eu ter a possibilidade de cada vez mais a sociedade participar através de conselhos, por exemplo, na estrutura de decisão de determinado Estado. Integração, trata-se de previsão de órgãos supranacionais para a implementação da integração espiritual, moral, ética
institucional entre povos, como, por exemplo, acontece aqui no Mercosul, como acontece na União Europeia, só que essa integração a gente vê um fenômeno agora, nesse momento, a gente vê que ela está cada vez mais enfraquecida, a gente vê Brexit, a gente vê Bolsonaro não se importando mais com o mercado Mercosul, então é algo que a gente estava vindo, desenvolvendo, e agora a gente tem esse retorno agora nesse momento histórico que nós vivemos. Universalização, consagração dos direitos fundamentais internacionais, fazendo prevalecer o princípio da dignidade da pessoa humana, afastando assim de qualquer forma de desumanização ou coisificação do ser humano. A gente precisa entender que às vezes o nosso país ele é democrático, mas aí a gente compra produtos que são obtidos porque as pessoas são exploradas de maneira contínua. Então, a gente já viu escândalos de trabalho quase escravo na China, crianças trabalhando para marcas espanholas e assim por diante. Então, o que se quer afastar é a desumanização. Então, que se eu tenho direitos fundamentais, que esses direitos fundamentais sejam direitos fundamentais para todo o globo, porque assim eu não vou explorar um em detrimento do outro. Então, que as nossas crianças elas possam ser ou possam ter os mesmos direitos em todos os lugares. Óbvio, gente, que isso é ideal, óbvio que é algo do futuro, é o que se espera das constituições que estão aí no porvir. Então, neoconstitucionalismo e constitucionalismo moderno, as constituições mais eficazes, elas vão ser eficazes através da concretização dos direitos fundamentais, não apenas da limitação do poder político dos estados. Só lembrando, aquele livro que eu vivo recomendando para vocês, 21 soluções deixa eu pegar aqui, deixa eu falar para vocês, que vira e mexe eu acabo esquecendo o nome desse livro, e realmente eu peço desculpas para vocês, gente. Então, 21 lições para o século XXI. Uma preocupação que nós temos que ter hoje é esse fortalecimento das estruturas globalizadas, estruturas capitalistas, que às vezes elas acabam tendo mais poder do que o próprio Estado. Então, é uma discussão que se está tendo hoje, uma discussão forte, que o Estado ele tem que ser forte para evitar, ou então para, se for o caso, se chocar contra a vontade das grandes corporações. Isso tem que estar bem claro no futuro que a gente vai viver. Então, esse neoconstitucionalismo, as constituições mais eficazes com a concretização de direitos fundamentais, não apenas limitação. Lembrando que o Estado tem que ser forte o suficiente para combater a vontade dessas corporações. Além da ideia de limitação de poder político, o novo constitucionalismo busca a eficácia da Constituição, então a concretização da Constituição. A Constituição não é só um texto bonito que vai ficar lá numa cúpula de vidro para ser admirado. É algo para trazer realmente aquilo que se escreve para aquela sociedade específica. Não é algo do ideal, é algo que tem que ser colocado em prática. Ok? Em que consistia constitucionalismo social em face do surgimento de um Estado de direito? Então, gente, o que é esse constitucionalismo social? É trazer direitos para todos os cidadãos, direitos, então, que eles não vão, em regra, pensar somente nos direitos individuais de cada um, e sim pensar em direitos que são ampliados, direitos de fraternidade, direitos da própria sociedade, ou então direitos sociais para aquela sociedade. E o que é esse constitucionalismo social no surgimento desse Estado de Direito? Só lembrando que o Estado de Direito é aquele Estado regido pelas normas. Ele, no primeiro momento, lá a Revolução Francesa, ele vai falar que as pessoas são iguais perante a lei. Depois, o Estado social, ele vai trazer essa informação de que as pessoas são iguais perante a lei, mas as pessoas são diferentes. A própria Constituição, ela tem que trazer certos direitos que vão igualar o que é desigual. Então, a Constituição, ela tem que se preocupar em trazer uma igualdade efetiva e não somente uma igualdade formal à sociedade. Então, gente, a gente encerra
o ponto 3.2. Eu vou ficar aí com vocês até às 11h30 para a gente tirar dúvida, qualquer pessoa que queira, estou à sua disposição.